Então, prosseguindo aí com a atividade ainda 1.1, vamos fazer agora as paredes do projeto. Então, a ferramenta de parede, ela está aqui no menu Arquitetura. Então, está aqui Parede. Então, analogamente aos pilares, né, ela tem a parede, né, é uma categoria, e eu vou ter vários tipos de parede. No meu caso aqui, eu acho que nos seus não vai estar desse jeito. O seu está aparecendo esse pano de vidro? Tem 3 tipos de paredes aqui, 3 formas de se construir as paredes no Revit. Essa parede básica que a gente vai usar agora, essa parede cortina que eu vou falar mais para frente um pouquinho. Talvez eu tenha até que antecipar um pouco isso, porque esse projeto vai pedir as paredes cortina logo. E aqui uma parede empilhada, que é basicamente uma composição de paredes. Então vamos pegar uma básica, e aí aqui da mesma forma, eu tenho parâmetros que são de instância, então todos esses parâmetros que a gente consegue modificar aqui são parâmetros de instância, e eu tenho parâmetros de tipo que eu tenho que entrar aqui nesse editor de tipos. Então nós vamos criar as paredes do projeto. Esse projeto, ele tem basicamente 2 tipos de parede distintos. Ele tem a parede de alvenaria comum e tem as paredes de madeira, que eu vou ter que checar ali a espessura. Deixa eu ver. Então o projeto tem parede de madeira com 5 centímetros de espessura e de alvenaria com 15 centímetros. Então, posso pegar essa primeira aqui e renomear. Aí eu vou dar o nome lá, né? 00, que é o meu número, põe o número de vocês. Parede, eu vou botar só pelo material. Na hora de nomear esses tipos de paredes, gente, é bom vocês serem bem sistemáticos, porque às vezes o projeto pode vir a ter inúmeras paredes, porque a gente tem que ir duplicando e criando novos tipos sempre que muda um material. Nós vamos criar alguns básicos, depois ir duplicando e editando eles conforme o tipo de acabamento. Então eu vou colocar aqui, ó, alvenaria, para identificar. A espessura total de 15. Aí, às vezes, a gente pode pôr materiais de acabamentos de um lado e de outro. Então, vou colocar aqui, ó, pintura, pintura. Vou dar 2 medidas, 2 parâmetros aqui, ó. Então, eu estou falando aqui do que é a parede e que material que eu vou pôr de cada face da parede. Então, se a gente pegar essa parede, por exemplo, como exemplo, né, ela é uma parede que ela tem camadas. Ela tem a parte do osso, que a gente chama de osso, né, no jargão aí de projeto, que é a parte de alvenaria mesmo, onde está o tijolo, e aí depois tem um reboco, depois tem um emboço, depois tem uma pintura. Então tem outras camadas de acabamento que a gente consegue reproduzir elas aqui no Revit. Então, a gente tem que entrar nesse editor da estrutura aqui, ó. Então, a gente tem a parede básica aí que tem uma camada. Eu posso definir aqui o material. Então, eu vou procurar aqui um material alvenaria. Vai aparecer tijolo. Não sei se vai ter um tijolo comum, vermelho. Enfim, então vou criar um material. Vou renomear. Vou chamar de alvenaria. Padrão de superfície eu vou deixar sem nada. Padrão de corte
Acho que também dá para deixar sem nada aqui. Não precisa marcar muita coisa na parede, não. Então aqui eu estou definindo o osso, né, a estrutura. Ó. Então tem duas barrinhas aqui que a gente não consegue modificar. Limite do núcleo, camadas acima e camadas abaixo. Então, eu tenho aqui o osso já criado. Eu vou botar uma espessura menor aqui. Vamos arredondar, tá? Não existe tijolo com 10 centímetros. Geralmente eles têm 9, 14 ou 19. Só para facilitar a nossa vida aqui, vamos trabalhar com números redondos. Então aqui eu criei uma camada e ele me mostra aqui a espessura total da parede. Eu gosto de trabalhar com mais duas camadas de acabamento. Então eu cliquei aqui em inserir, para inserir outras duas. E aí uma delas eu vou pôr acima. Esse botão acima e abaixo serve para deslocar a camada aqui ao longo da estrutura. Então o que está mais para cima vai ser considerado o lado externo da parede. O que está mais para baixo vai ser o lado interno. Então esse aqui eu vou pôr para baixo. Então aqui tem uma função. Tem pouco efeito prático isso, acho que só num nível muito mais detalhado de modelo que isso vai fazer diferença. Mas tem uma hierarquia de funções aí, né? Então eu vou chamar isso aqui de acabamento. Essa aqui eu também vou chamar de acabamento. E aí aqui a gente pode definir uma pintura, agora um material que eu vou chamar de pintura. Provavelmente pintura não vai ter aqui um... Tem aqui, ó, pintura. Vou renomear. Então, renomeio aqui e vou chamar de... Que cor que é essa das fotos aqui? É um tom meio bege, amarelado, né? Podem escolher a cor que vocês quiserem pintar essa parede aí, tá? Então, 00. Pintura bege. Aí aqui, ó, para definir a cor da parede, eu acho que talvez seja legal mexer na aba da aparência e definir aqui o matiz, que é a cor que vai aparecer essa parede. Então eu vou definir aqui um tom de bege aqui, um amarelo, sei lá. E lá em gráficos eu vou definir para utilizar a aparência de renderização. Ocorreu um erro fatal. Gente, só completando aqui, né? Eu estou definindo as cores. Deixa eu escolher uma corzinha aqui para minha. Essa aba de aparência, ela vai ter várias configurações diferentes aqui, dependendo do material que usa. Então, são propriedades que ele reconhece de material, de textura, de... Aqueles parâmetros que eu acho que vocês vão entender melhor do que eu. Eu sou meio ruim com essa coisa de render e de texturas. Mas são propriedades do material, que são mais propriedades físicas mesmo, né? Que vai ter um efeito no render. Então, aqui interessa para nós a cor e a gente vai usar mais esses elementos aqui, ó. Isso aqui que tem um efeito mais imediato no desenho. Então, o que aparece no desenho ou na imagem do 3D ali sem renderizar são esses três itens aqui. Aqui é o que vai aparecer no render. Então, por isso que a gente fez essa adaptação aí de não apareceu pintura, usamos um outro.
Então, enfim, defini aqui a pintura. Vou pôr isso para os dois lados da parede. E vou dar uma espessura de 2,5 e de 2,5. A espessura total da parede vai ser a soma dessas camadas aqui, ó. Ele sempre mostra essa espessura total. Então, ok. Criei uma parede básica. Eu posso agora duplicar. Vamos fazer de uma vez já a parede de madeira. Então, eu vou duplicar e isso aqui eu vou chamar de madeira 5 centímetros. Essa vai ser uma camada só. Então, eu vou eliminar essas outras aqui, ó. Seleciono a linha e vou excluir a camada. E vou trocar o material aqui para madeira. Vamos supor que a madeira da estrutura seja a mesma madeira da parede. Ainda assim, eu acho que como elas têm funções diferentes, né, eu posso querer pintar a parede, a madeira da parede, ou posso querer botar uma achura diferente para destacar o que é a estrutura. Então, a gente pode também duplicar o material. Eu vou duplicar esse material e vou colocar ela como parede de vedação, por exemplo. Madeira para vedação. Então, vou conseguir aproveitar mesmo aqui, ó. Esse padrão de superfície, nesse caso, ó, vai ser uma coisa que eu posso querer diferente. A gente pode usar uma achura. Se a gente for ver no projeto aqui, ó, na hora que a gente vê nas fachadas, ou nos cortes, você vai ver essa achura, né, indicando as várias tábuas de madeira que estão sendo usadas aí. Então, a gente consegue fazer uma achura para representar isso também. Essas achuras desse primeiro grupo aqui são achuras de desenho. Então, elas vão variar conforme a escala do projeto, a escala da vista do desenho. Eu posso usar essas aqui também, que são achuras tipo de modelo. E aí eu consigo fazer esse linear vertical aqui, ó, são 15 centímetros do modelo. Se eu medir entre uma linha e outra, vai ter 15 centímetros. Se eu der zoom, vai diminuir ou aumentar. Diferente da outra, que ela vai aparecer sempre do mesmo tamanho. Então, vou usar essa aqui, pegar essa de 15 centímetros aqui, né? Só para a gente não delongar demais. E aí, sempre que a achura de linha, assim, eu gosto de botar um tom de cinza para não ficar tão gritante assim no desenho. Ficar mais suave. Então, mudei o padrão de superfície, mudei a espessura. Ok. E aí agora a gente vai colocar as paredes no projeto. Agora vamos começar a modelar as paredes. Eu vou dividir o vídeo aqui, vou pausar para ficar mais fácil para vocês consultarem depois. Então, isso aqui foi a edição do tipo, né? O que são os principais parâmetros que a gente edita. Só recapitulando, né? Edita o tipo, duplica e renomeia e edita a estrutura. Isso são as coisas mais importantes que a gente tem que fazer de início, né? E aí, editando a estrutura, cria as camadas, define o material, define a espessura e define a função. Tem outros elementos mais avançados aqui que fica para uma outra ocasião.